Oi, amores! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o luminismo, tá? Bora lá! A crise do antigo regime e iluminismo, tá? Então, bora falar sobre as definições do iluminismo. Definição: é um movimento filosófico, intelectual, científico que contrariou a base do antigo regime, tá? Vou explicar sobre isso mais lá na frente. Quando foi isso, Tia? Lá no século XVIII, né? Finalzinho do século XVII para o século XVIII. Tia, onde foi? Lá na Inglaterra, começou o iluminismo na Inglaterra, né? E se expandiu para outras localidades, mas o seu auge foi na França, tá? O iluminismo representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo, tá? Vamos explicar mais isso. Olha lá. Não sei se vocês lembram, mas lá no Renascimento Científico e Cultural, que foi lá do ano passado, a gente falou lá sobre a questão, né, que anteriormente, na Idade Medieval, principalmente na Idade do Feudalismo, as pessoas, elas eram todas direcionadas à questão de Deus, né? Então, a Igreja Católica, ela falava aquilo, né? Ela impunha tudo que ela queria para os seus fiéis, ou seja, né, para os servos. Então, ela direcionava a vida dos servos, dizendo que o servo trabalhar, que Deus ia recompensar ele, mas também que o servo, ele não tinha o direito de ascensão social, ele não tinha o direito de ficar rico. Por quê? Porque, segundo a igreja dizia que o servo nasceu pobre, ele vai morrer pobre. E se a pessoa era nobre, ela ia morrer nobre, tá? Então, a Igreja Católica, ela acabava, de certa forma, muitas vezes, manipulando as ideias e fazia com que, muitas das vezes, as ideias científicas, culturais, nunca chegassem às pessoas mais pobres, tá? A Igreja Católica, ela fazia o quê? Só ela tinha contato com o conhecimento fora, tá? E aí ela não expandia esse conhecimento para o resto da população. E aí essa população, né, da Idade Medieval, passou por um período muito grande de quê? De não ter conhecimento, de não produzir nada. Então a gente diz que a Idade Medieval é a Idade das Trevas, tá? Características básicas, né, do Iluminismo. Racionalismo, que é uma característica muito, muito forte, né, no renascimento cultural e científico. Cientificismo, tá? A questão da ciência, né, tipo, a implantação da ciência, mostrando principalmente as questões de razão, né, a questão racial, a questão da razão, de entender as coisas, se questionar. O anti-absolutismo, tá? Então, o iluminismo, ele vai ser contra, né, as ideias e imposições que os reis absolutistas faziam. Anticlericalismo, tá? Então, o iluminismo também ele é contra as ideias da Igreja Católica, né, de impor sua vontade, de fazer só o que ela quer e muitas vezes fazer com que as pessoas não conseguissem pensar, não conseguissem ter ideia, só vivessem aquela mesma coisa que a igreja queria, tá? E a defesa das liberdades individuais, tá? Então, o iluminismo também defende a ideia da gente ter liberdade de sentir, de falar, né? Hoje a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio de falar o que a gente quer, principalmente hoje nas redes sociais. A gente posta uma foto e fala, olha, eu tô feliz, eu tô isso, tô aquilo. Muitas das vezes, se a gente não gosta de alguma coisa, a gente vai lá e fala, a gente é livre para falar. Você tem liberdade individual para falar. E anteriormente, né, no antigo regime absolutista, não se tinha isso. A igreja, ela não deixava as pessoas serem livres e nem os reis absolutistas. As pessoas não podiam expressar o que elas sentiam. Alguns pensadores iluministas, tá? Então, eu vou falar de alguns pensadores que vão nortear o iluminismo. John Locke, o liberalismo político. Percurso do iluminismo, considerado o pai do iluminismo. Então, é ele que vai ter, né, todo esse poder, toda essa questão de pensar a questão do iluminismo, de tentar abrir os olhos das pessoas para uma nova realidade, para um novo mundo, né, de possibilidades, principalmente de pensamento,
de tentar entender as coisas, né? Então ele defende o quê? Os direitos naturais inalienáveis dos homens, né? Então ele defende aqui o quê? A pessoa teria que ter, né, o poder de ter uma vida, liberdade e propriedade. Então a pessoa podia viver do jeito que ela quisesse e tivesse liberdade para falar, entrar, sair, fazer o que ela quisesse e tivesse propriedade, que as pessoas não pudessem só trabalhar e muitas das vezes não ter onde morar, não ter o que comer, não ter onde viver, tá? Os governos existiam para preservar esse direito. Então ele defendia que o quê? O governo deveria fazer o quê? O governo deveria garantir esses direitos de vida, né? Que as pessoas vivessem bem, que tivessem liberdade e tivessem uma propriedade, pelo menos, para morar. Então era exatamente isso que era o que ele apoiava. Ele defende a monarquia parlamentar, a Constituição. Então, ele diz o seguinte, que para ele seria melhor o liberalismo, ou seja, o liberalismo político. Por quê? Porque para ele seria muito melhor se tivesse, digamos, como se fosse um conjunto de pessoas para defender, né, para governar, não só uma pessoa absoluta, né, como era no caso. Por quê? No absolutismo, o rei, ele governava tudo, então ele tinha poder legislativo, executivo e parlamentar. Então, o rei, ele fazia o que ele queria, quando ele queria, cobrava impostos e tudo mais. Então, para o John Locke, isso era errado. A ideia dele era o quê? Ter pessoas, né, como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem poder parlamentar, a gente tem presidente da república, a gente tem governador, a gente tem vereador, a gente tem deputado federal, municipal, então cada um tem o poder de fazer alguma coisa, certo? Então era essa ideia que o John Locke queria, né? Que tivesse uma organização, ou seja, de várias pessoas decidir a vida das pessoas. E ele defendia também que conhecimento, experiência e razão. Então ele defendia que as pessoas deveriam buscar mais conhecimento, né? E o conhecimento ele é baseado no quê? Na experiência. Enquanto mais você tem experiência, você adquire mais conhecimento. Ele defendia que, no caso, que o governo ele deveria, né, proteger as pessoas com a vida, liberdade e propriedade. Que se houvesse o caso de tal governador, de tal pessoa que estivesse no legislativo, ele não cumprisse com aquilo, a pessoa deveria ser substituída por outra pessoa que trouxesse esses benefícios, né, que desse esse direito da vida, liberdade e propriedade. Outro pensador que vai ser muito importante também é o François-Marie Arquet, conhecido como Voltaire. Ele vai criticar muito fermentemente o catolicismo, tá? Critica o clero e a intolerância. Então ele vai criticar muitas vezes o clero, as ideias que o clero tentavam, né, disseminar na sociedade. Por quê? Porque o clero ele vai tentar manter muitas das vezes a ideia, né, das pessoas ficarem quietinhas, das pessoas não terem conhecimento científico nem cultural. Então a ideia é que as pessoas continuassem na mesma, até porque a Igreja Católica, né, depois que ocorreu a questão da queda do Império Romano, a Igreja Católica continuou no poder e tendo muito poder, agregando muita riqueza, agregando muitas terras e muitas vezes burlando muitas coisas. E muitas vezes justificando o que ela queria com a base de Deus, muitas vezes era errado, tá? E a Igreja Católica, ela também vai ser muito intolerante em vários aspectos também na vida. Ele também defendia a liberdade de expressão, que as pessoas deveriam ter liberdade de falar, de entrar, de vir, fazer o que quisesse, né? E ter liberdade de ser o que elas queriam. Ele também queria que a monarquia fosse ilustrativa, que existisse um rei, mas esse rei ele não tivesse tanto poder assim. Que existisse pelo menos um parlamento, e esse parlamento fosse ele que julgasse as leis, fosse ele que escrevesse as leis, fosse eles que executassem as leis, mas aí tinha o monarca, mas o monarca seria ilustrativo. No caso, o caso da Rainha Elizabeth hoje em dia, né, na Inglaterra. A Rainha Elizabeth, ela é rainha, né, tem a casa real, tudo mais, tem os acontecimentos reais, mas ela não manda.
ela não manda na Inglaterra, tá? A Inglaterra tem um presidente, tem seus senadores, né? Tem seu governo próprio, mas a rainha é ilustrativa. A rainha não tem o poder, né, de mandar nada. Com base nessa vivência, Voltaire escreveu a Carta Inglesa, obra na qual elogia a Inglaterra por ser um país em que havia liberdade de pensamento, da religião e o poder do rei era ilimitado. Elogiando a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo existente na França. Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão, e dele é conhecida a frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo." Tá? Então, Voltaire também vai ser muito importante, né, para o iluminismo. Outra pessoa que vai ser muito importante também, né, pensador iluminista, é Charles-Louis Secondat Montesquieu. Então, ele vai defender o quê? Ele vai defender a divisão dos poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Então, a ideia é que o poder não vai ficar só na mão de um rei absolutista, né? Então, ele defende que há essa ideia dessa divisão, né, desse poder. Ele é o jurista, né? Ele é um jurista francês. Então, para evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, propôs a divisão do governo em 3 poderes, né? Executivo, para administrar o país e executar as leis. Legislativo, para elaborar e aprovar as leis. Judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Essa reflexão ficou conhecida como a teoria dos 3 poderes, tá? Então, imaginem só, né, que ele defende que haja harmonia também e autonomia entre os 3 poderes. Cada um vai fazer o seu trabalho, né, no governo, né? Então, cada um, muitas vezes, não tem o direito de se meter no trabalho do outro. Mas ele diz também que tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são submissos, né, às leis. Então, se ocorrer alguma coisa errada, eles podem ser punidos. Outros pensadores que também vão ser muito importantes. Jean-Jacques Rousseau, né, também vai ser uma figura muito importante no iluminismo, tá? Mais importante e influente, tá? Muitas das ideias do suíço Jean Rousseau continuam sendo atuais. Em uma das suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral. Assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver representado, o povo não pode, como deve substituí-lo, tá? Então a ideia dele era o quê? Que a pessoa que estivesse no poder, ela governasse, mas ou se em qualquer momento o povo não estivesse satisfeito com o governo, o povo poderia tirar essa pessoa do poder, tá? E a gente chama isso de democracia também, né? Porque a democracia a gente vota em alguém e aí, nos dias atuais, né, principalmente no Brasil, as eleições são de 4 em 4 anos. Então, quando a gente não está satisfeito com o governo da pessoa, no outro ano da próxima eleição, a gente tira essa pessoa do poder e coloca outra, para fazer uma melhoria para a gente. Essas ideias influenciaram movimentos revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. Rousseau acreditava que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Por isso, para Rousseau, as crianças deveriam viver durante o maior tempo possível em seus estados naturais de inocência, tá? Então, é como ele diz, né? As pessoas podem ser muito fácil corrompidas. Então, para a criança, muitas das vezes, não ser corrompida, então ela deveria viver uma boa parte da sua vida, né, no seu estado natural de inocência. E aí a gente tem quem? Denis Diderot, que ele vai ser responsável pela enciclopédia.
A partir de 1651, foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, composta por 35 volumes e 2.885 ilustrações, que levou 21 anos para serem editadas. A ideia era reunir em só obra todo o conhecimento até então produzido e, ao mesmo tempo, divulgá-lo para muitas pessoas. Tá? Então, a ideia do quê? De fazer um livro com vários autores, várias ideias, né? Várias figuras ilustrativas, né? A enciclopédia para ser difundida para várias pessoas terem acesso a esse livro. O filósofo Denis Diderot e o matemático Jean D'Alembert coordenava a edição da obra e convidaram para escrever os vertentes artistas, filósofos, artistas, médicos, teólogos e também artesãos que fornecem informações sobre técnicas e equipamento. Diderot escreveu que seu objetivo foi tornar o homem mais instruído, tornando-o assim mais virtuoso e mais feliz. Então ele acreditava que as pessoas deveriam ter conhecimento, né? Ler, ter conhecimento da arte, das questões medicinais, entre outras, para se tornarem pessoas mais cultas, né, mais virtuosas e mais felizes, porque o conhecimento lhe traz mais felicidade. Mesmo em uma época que o número de pessoas que saberiam ler era proporcionalmente muito menor do que o de hoje, a enciclopédia foi um sucesso de venda, por fazer sérias críticas aos reis absolutistas e à igreja. A obra chegou a ser proibida e retirada de circulação pelos governos franceses. Mas os maiores propagandistas do iluminismo foram pessoas comuns, cujos nomes se perderam com o tempo. Tá? Então, essas ideias do iluminismo, outras ideias críticas, principalmente em relação aos reis absolutistas, em relação à igreja, foram difundidas nessa enciclopédia. E as pessoas que muitas das vezes não tinham acesso, começaram a ter acesso. Só que tem um porém aí. Por quê? Porque muitas pessoas não sabiam ler, então muitas das vezes acabavam só vendo as imagens, só vendo as figuras ilustrativas. O iluminismo na economia. Fisiocracia francesa. O iluminismo criava também o mercantilismo, a política econômica dos reis absolutistas. Os principais críticos às práticas mercantilistas foram os fisiocratas. Eram mais importantes das atividades econômicas. O criador da fisiocracia, François Quesnay, afirma que a economia era regida por leis e as mais importantes delas era a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é maior que a procura, o preço tende a baixar. Quando ocorre o oposto, tende a subir. Ele defende essa questão da oferta e da procura, que vai ser uma coisa que nos dias de hoje a gente tem muito, né? Então, quando se tem muitos produtos, então aqueles produtos vão estar mais baratos. Mas chegar um momento que faltar esses produtos vão estar muito caros. Por isso, dizia que o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadoria, devia apenas incentivar o progresso. Os fisiocratas criaram o lema que resumia seu pensamento, tá? Então, eles acreditavam também que a riqueza, né, ela vinha muitas das vezes da agricultura. A agricultura, ela ia trazer muita riqueza, até porque os agricultores, eles produzem muitos produtos, né? Principalmente na França, esses produtos eles podem ser comercializados por outras localidades do mundo, tá? Então, a agricultura, aquele aristocrata que tinha, né, aquela nobreza, aqueles nobres que tinham muitas terras e que tinham um cultivo muito grande da agricultura, acabavam ficando cada vez mais ricos. Por quê? Esse processo dessa agricultura, né, desses produtos, eles são vendidos, comercializados por outras localidades do mundo. Os principais teóricos, né, destacados da fisiocracia são o quê? Quesnay, Gournay, Mirabeau, Dupont e Turgot, tá? E o lema, como eu falei para vocês, né? Deixei fazer, deixei passar e o que o mundo caminhe por si mesmo. Tá? Então, era o lema deles da fisiocracia. Outro pensador iluminista é Adam Smith, que é inglês, né? Que ele também vai ser chamado o pai da economia. Adam Smith
divertia da fisiocracia em um ponto importante. Para ele, a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Mas assim como os fisiocratas, Smith também condenava o pacto colonial, isto é, a ideia de que a colônia só podia comercializar com sua própria metrópole, sendo no caso o pacto que a colônia, hoje é o Brasil, fez com Portugal, né? Então, no domínio português, né, onde era o domínio português, os produtos do Brasil só poderiam ir para Portugal. Então, só fazia a comercialização entre esses dois lugares. Não podia fazer a comercialização em outras localidades, tá? E era muitas das vezes o que o Adam acabava achando que não era tão legal assim. Em sua opinião, se houvesse livre comércio entre as nações, todas elas sairiam lucrando, pois cada uma produzia somente aquilo que conseguiria fazer melhor. As nações com perfis mais agrícolas se dedicariam à agricultura e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Essas ideias foram muito recebidas pela burguesia da Inglaterra, pois esse país estava se industrializando rapidamente e desejava ampliar o comércio para seu produto industrializados. Por defender a livre concorrência entre as nações, indivíduos e empresas e por ser contrário à intervenção do Estado na economia, Adam Smith fica conhecido como um pai do liberalismo econômico. Então, ele era contra muitas das vezes o que já acontecia, né? A questão do pacto colonial, né? Ele queria que houvesse essa expansão, né? Dessa comercialização com outras localidades. Então, aquela localidade, aquele país que mais produzisse aquele produto, ele seria muito mais bem visto, ele produziria e venderia para outras partes. E assim todo mundo acabaria lucrando. Então, por isso que ele é conhecido, né, como liberalista econômico, né? Então, ele é conhecido também como o pai da economia. Reis absolutistas que, influenciados pelas ideias iluministas, promoveram reformas em seus países, porém, sem abdicar dos seus imensos poderes, tá? Mas quem são esses reis ou rainhas? Frederico II, Catarina II e o Marquês de Pombal, tá? Vou falar de cada um. Olha lá, alguns reis absolutistas europeus usavam de ideias iluministas para diminuir as críticas ao governo e aumentar o seu prestígio e poder. E por incorporar algumas reformas propostas pelos iluministas foram chamados de despostas esclarecidos. Esse foi o caso, por exemplo, Frederico II da Prússia recebia filósofos iluministas em sua corte para rebater com eles as novas ideias. Entre os despostas esclarecidos que efetuaram reformas com o objetivo de modernizar seus países estão Frederico II, Catarina II e o Marquês de Pombal. O que foi que o Frederico fez, né, no seu governo? Frederico II da Prússia aboliu as terríveis torturas aplicadas aos presos em seu país. Fundou muitas escolas de ensino fundamental e incentivou a produção de obras científicas, literárias e filosóficas, além de dirigir a reforma de Berlim, então capital da Prússia. Catarina II, a governante da Prússia, mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu as reformas das cidades de São Petersburgo e combateu a corrupção entre os funcionários civis e religiosos. O Marquês de Pombal era o ministro do rei de Portugal, modernizou o exército, incentivou o comércio e as manufaturas portuguesas, aumentou impostos sobre os produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses, e fez de tudo para tirar o ensino das mãos dos religiosos, expulsando os jesuítas de Portugal e de suas colônias, o que na época significou um retrocesso para o ensino no Brasil, tá? Então, em relação ao Marquês de Pombal, né, ele foi responsável por expulsar os jesuítas do Brasil, né? Os jesuítas que viviam aqui, né, que construíram muitas coisas. A gente pode até pensar em vigia, né? A Igreja de Pedra, a Igreja Matriz, o Posto Jesuítas, né? Entre alguns monumentos de vigia que foram construídos, né, pelos jesuítas. Então, quando o Marquês de Pombal ele expulsou os jesuítas, né, do Brasil, de todo o Brasil, essas obras ficaram inacabadas, né? Mas a gente pode ver obras dos jesuítas, né, na nossa própria cidade.
não só em Vigia, mas em Belém, no Maranhão, entre outros lugares no Brasil, a gente tem provas, né, dos trabalhos feitos pelos jesuítas. Trabalho esses que eram feitos, né, os jesuítas que direcionavam os indígenas, os escravos a fazerem aqueles trabalhos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau.